Fala pessoal, Pablo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Render Eficaz. E se você curte renderização em tempo real, Inkscape, SketchUp, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também. Assim você vai receber todas as atualizações aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as novidades. Galera, semana passada o Inkscape lançou a sua nova e tão aguardada versão, a 3.0. E por que ela foi tão aguardada? Porque durante alguns meses atrás o Inkscape estava enviando algumas atualizações e já dava para ver que eles estavam fazendo algumas alterações na interface, nos botões. Então muita gente estava ansiosa para saber qual caminho o Inkscape estava seguindo, o que eles queriam dizer com todas essas atualizações. Tanto que alguns dias antes do lançamento oficial, eles enviaram um e-mail contando que essa nova versão, a 3.0, era um marco para a empresa, porque eles estavam saindo de uma startup que iniciou alguns anos atrás para um dos líderes do mercado de visualização arquitetônica. Então, não somente a interface do programa, bem como o site mudou, a logo mudou, não sei se vocês repararam, mas a logo deles mudou também, a missão, entre outros detalhes que realmente marcam essa nova fase do Inkscape. Falando mais a fundo sobre o programa e a nova interface, nós vamos lá para a tela do computador agora. Nós vamos estudar o que mudou, onde estão os botões, quais que ficaram no SketchUp, quais que foram para a tela do Inkscape. Vamos lá ver cada um agora. Muito bem, vamos lá então. O projeto que nós vamos utilizar aqui como um exemplo é a casa que aparece no vídeo de lançamento do Inkscape. Se você não viu o vídeo de lançamento, eu vou deixar marcado aqui ou aqui no card para você assistir, que está bem interessante. Inclusive, essa casa que aparece no lançamento do Inkscape fomos nós que fizemos, aqui do Render Eficaz, legal, né? Inclusive, daí a gente vai gravar um vídeo sobre como foi feita essa casa, o processo criativo, o processo aqui dentro do 3D, tá bem interessante. Então se inscreve aqui no canal que a gente vai lançar esse vídeo aqui que vai ser muito legal. Bom, então quando você abre o SketchUp, você pode perceber logo de cara que os botões mudaram. Se você era um usuário de versões antigas, você vai perceber que diminuiu a quantidade de botões aqui dentro do SketchUp e eles mudaram a aparência também. Agora eles têm essa cor que puxa para o roxo, para o azul, que faz parte dessa nova linguagem visual do Inkscape. E o que acontece quando você clica no Start, que é esse primeiro botão aqui? Você clica no Start e você vai abrir a tela do Inkscape. E quando você carregar a tela do Inkscape, vai perceber que muitos botões estão agora na tela do Inkscape. Por que eles fizeram isso? Eles querem ficar cada vez menos dependentes do seu programa base, então do SketchUp, do Revit, para que você tenha mais controles do próprio plugin dentro da janela do plugin, certo? Então, por exemplo, você pode ver aqui que você não vai encontrar aqui dentro do SketchUp aqueles botões que são as funções de exportação. Exportar uma imagem, exportar um vídeo, exportar o arquivo executável. Agora eles estão dentro da janela do Inkscape, mais especificamente aqui, Então são esses botões aqui, basicamente esses três botões aqui, os principais, onde você pode exportar aqui um render, um screenshot, uma imagem panorâmica e um arquivo executável, tudo bem? Se você é usuário mais antigo ainda, lá da versão 2.5, 2.6, vai lembrar que as configurações do programa elas ficavam todas em um único botão. Tanto as configurações gerais quanto as configurações visuais. Depois da versão 2.7 eles separaram essas duas configurações. Então você tinha ali na tela do SketchUp dois botões de configurações visuais, onde a gente setava o céu, sol, luz, sombra e as configurações gerais. E agora nessa versão 3.0 as configurações estão separadas em três botões. Eu vou te mostrar aqui quais são. As configurações gerais elas ficam dentro do SketchUp. Então neste botãozinho aqui você tem as engrenagens. E aqui nessas configurações gerais você vai encontrar informações sobre performance, sobre a sua licença, sobre preferências. Inclusive, se você quiser mudar aqui a linguagem do programa de inglês para português, é só você mudar aqui, Vem aqui no General Settings, Preferências, você muda aqui para português. Você fecha o SketchUp, abre de novo, ele vai carregar em português.
As configurações visuais agora elas foram lá para a tela do Inkscape, então você vai encontrar neste botão aqui, Visual Settings. Então aqui estão todas as configurações que a gente já está acostumado, que são as configurações que a gente mais utiliza, né, sobre configurações gerais de render, imagem, atmosfera. A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ela daqui a pouco. E o terceiro botão de configurações é este aqui, sobre Render Window Settings, onde você vai encontrar informações sobre customização, sobre o movimento do mouse, sobre ligar e desligar sons do programa e assim por diante, tudo bem? Voltando aqui na tela do SketchUp, a gente vai ver aqui mais alguns botões. Alguns deles não mudaram de posição, por exemplo, aqui sempre foi dessa maneira, né? O botão de Start, o botão para você fazer as atualizações automáticas, quando você mexe no SketchUp já atualiza no Inkscape. O terceiro botão da vista sincronizada, quando você habilita então todos os movimentos que você fizer dentro do SketchUp, você vai ver dentro do Inkscape. O botão aqui de Inkscape Objects continua o mesmo, então todas as informações de luzes, para você carregar modelos externos como proxy continua no mesmo lugar. O botão do Asset Library continua no mesmo lugar também. Acontece que aumentou o número de assets, aqui a gente vai falar sobre eles mais para frente também, mas já passou aqui de 2.000 blocos só do Inkscape. O botão de materiais, ele só mudou o ícone, ele continuou o mesmo, inclusive as funções são as mesmas até o momento, porque pode ser que o Inkscape vá colocar novas funções na versão 3.1, pode ser que tenha mais alguma coisa ali. Mas, por exemplo, o Displacement, que já está aqui no mapa de altura, né, ele já vem lá da versão 2.9, que é muito interessante. O botão para você gerenciar aqui os seus uploads é este aqui, a nuvenzinha com a seta. Aqui neste botão, onde você vai encontrar e gerenciar todos os seus uploads que você faz lá para o sistema do Inkscape, né? Para quem sabe ou para quem nunca viu, você pode gerar um panorama e enviar diretamente para a central do Inkscape, onde ele mesmo vai hospedar e vai gerar para você um QR Code e um link para você mostrar para o seu cliente. Então, neste botão você vai fazer o gerenciamento tanto dos panoramas quanto dos arquivos web standalones que você exporta. São aqueles arquivos que você faz o passeio virtual dentro do navegador, que isso é muito legal. Eu acredito que o Inkscape, se não o único, é um dos únicos programas que faz esta função aqui, de navegar em 3D através do Firefox, do Chrome, pela internet. Isso é muito interessante. Bom, o botão aqui de configurações gerais a gente já falou. Aqui o botãozinho de feedback, quando você tiver algum problema, você clica ali e manda a sua mensagem para o Inkscape. E o botão aqui das informações, onde você vai ver aqui qual a versão que você está utilizando, a versão do programa e assim por diante, beleza? Vamos agora ver quais são os botões que estão na tela do Inkscape. O primeiro deles é o Home, então todas as vezes que você fizer alguma coisa, abrir algum desses botões, se você quiser retornar para a tela inicial, você clica no botão da casinha ali, que é o primeiro botão, ele fecha todas as telas. Inclusive, falando em fechar telas, você pode clicar neste botãozinho aqui, ó, nesta setinha para cima, que ele vai fechar para cima todos os botões, para que você fique com a tela cheia do Inkscape. Isso aqui é bem interessante quando você vai fazer uma apresentação para algum cliente. Você não precisa necessariamente mostrar os botões do Inkscape. Você pode simplesmente ficar aqui com a tela do Inkscape e fazer o passeio virtual. Isso é bem interessante. Mais algumas informações aqui. O modo de colaboração. Esse aqui é um modo interessante quando você trabalha em equipe e mais de uma pessoa trabalha com o Inkscape. Então, você pode utilizar o próprio programa, o próprio Inkscape, para fazer anotações de projeto. Esse aqui a gente não costuma entrar muito porque a gente vai mais para o lado das renderizações, mas é interessante quando você trabalha em equipe, você pode criar anotações, por exemplo, mudar material. Inclusive, você pode perceber que quando você passa o mouse com essa função ativa, você pode criar anotações dentro da janela do Inkscape. Então, como eu disse anteriormente, isso é interessante para quem trabalha em equipe dentro do Inkscape e gostaria de fazer anotações sobre trocar materiais, sobre estudar uma nova volumetria, sobre adicionar ou retirar elementos. É bem interessante. O modo Bin não funciona no SketchUp, ele vai funcionar lá dentro do Revit, dentro do
do ArchiCAD e outros programas BIM, onde ele vai trazer aqui informações de qualquer elemento que você clicar aqui. Não acontece aqui dentro do SketchUp, ok? O quarto botão é o View Management, onde você vai aqui fazer o gerenciamento de todas as cenas que você salvar. Você pode salvar, como sempre fez, as cenas lá dentro do SketchUp, que você vai ter a lista aqui, bem como você pode salvar, criar uma vista, né, a partir desse botão. Então você faz um posicionamento aqui, de onde você desejar, cria uma vista e aqui você vai fazer o gerenciamento, vai ver a lista de vistas que você criou aqui dentro do Escape. Inclusive, se você clicar aqui nas vistas, ó, ele vai fazer aqui o posicionamento da câmera, vai direcionar a sua câmera para a posição que está a sua cena. Olha que interessante. Então esse aqui, dando mais uma dica aí para quem utiliza o Escape não somente como programa de renderização, mas bem como de apresentação de projeto, você pode deixar todas as cenas salvas, fazer o passeio virtual, mas se você quiser deixar aqui algumas cenas já pré-configuradas, vai ficar muito fácil para você orientar o seu cliente no que você está falando, né? No que você está explicando ou no que ele necessita ver naquele momento. Então este botão aqui é bem interessante. Vamos em frente. Aqui no quinto botão nós temos agora o editor de vídeo. Anteriormente, até a versão 2.9, o atalho para você abrir o editor de vídeo era a letra K. Agora mudou, agora é a letra V. Então você pode clicar aqui e perceba que mudou também a cara do editor de vídeo, que são diversas funções, ficou um pouco mais simplificado o modo que você faz aqui a criação dos keyframes para você fazer o passeio ali e editar os pontos onde você vai colocar a câmera para que ela passe por ali, que aí sim mantém a letra K, bem como outras coisas que mudaram. Por exemplo, aqui o Grid Lines ele veio para frente, antes ele ficava dentro de cada keyframe aqui embaixo, né? Agora ele está do lado de fora, que eu acho que é bem interessante para você utilizar e fazer aqui a configuração de uma cena através da regra dos terços. Enfim, aqui vai um pouquinho mais além, a gente pode falar sobre o editor de vídeo do Escape num próximo vídeo, porque é bem completo, que todas as funções, todos os keyframes você coloca aqui embaixo, ficou bem interessante, beleza? Vamos fechar aqui e vamos em frente. Bom, como a gente viu anteriormente, o botão para você fazer um render ficou aqui neste botãozinho, né? Ele mantém o atalho que já vem desde todas as versões, o Shift F11, você pode mudar esse atalho lá nas configurações gerais, aquele botãozinho que fica dentro do SketchUp. E também aqui está o Batch Render, né? O Batch Render é aquela função que você faz a renderização de várias cenas que você escolhe de uma só vez, né? Então ele está aqui nesta seta que acompanha o botão de render. Então você pode ver aqui, ó, o Screenshot, que é a renderização, e o Batch Rendering, onde você vai selecionar todas as cenas que você quer renderizar de uma só vez, e ele vai fazer tudo de uma vez, beleza? Aqui no 360 você também tem o botãozinho que abre para baixo ali, que te mostra duas opções, a mono panorama e a estéreo panorama. A estéreo você vai renderizar quando você vai diretamente colocar esta renderização, este panorama, num óculos de realidade virtual através do seu celular. O modo panorama vai funcionar se você fizer no modo panorama, vai funcionar no seu celular? Vai funcionar também. Então o que acontece é que no estéreo panorama ele vai renderizar duas vezes, né? Uma para cada olho, ele vai fazer um render que vai demorar um pouquinho mais, mas se você fizer aqui o mono panorama, esse que você vai visualizar no seu computador, dá para visualizar no celular também. Mas, então fica aqui a opção para você, se você vai utilizar somente no celular, já faça aqui o estéreo panorama, porque ele vai tem uma pequena diferencinha ali entre o olho esquerdo e o olho direito, vai ter uma melhor visualização, né, no caso do óculos, mas se você for visualizar somente no seu computador, numa tela plana, faça aqui o mono panorama que dá certo, beleza? O botão de arquivo executável também aqui tem as duas opções, né? O executável standalone, que é aquele que você envia para o seu cliente, ele instala no computador e faz o passeio virtual.
Essa é uma pergunta que já enviaram várias vezes. Precisa ter o Escape instalado quando você envia esse arquivo executável? Não, não precisa. Ele vai como arquivo .exe, o seu cliente vai instalar no computador, ele vai fazer o passeio virtual como se fosse a tela do Escape, porém sem ter o Escape. Isso é bem legal, né? A única recomendação aqui que eu deixo para vocês é: o computador do seu cliente precisa ter uma placa que suporte este passeio virtual, porque é basicamente pegar essa tela do Escape e colocar lá na tela do seu cliente para que ele faça todo esse passeio virtual que a gente já está acostumado a fazer. Então aqui o que eu recomendo, não só para os alunos do curso, mas outras pessoas que me perguntam também. Se você vai utilizar esse arquivo standalone, verifica com o seu cliente se ele tem um computador compatível, ou se você vai fazer a apresentação, leve o seu computador, faça a apresentação diretamente com esse arquivo executável, que dá boa também, né, diretamente no seu computador. Inclusive você pode deixar ali o cliente brincar, andar, né, você ensina a ele como fazer a navegação dentro do projeto. E o arquivo Web Standalone, aquele que eu comentei anteriormente, onde você exporta o seu arquivo, você faz a navegação através do seu navegador, né? Navegador. Seja o Chrome ou o Firefox, a gente vai gravar um vídeo só sobre isso aqui, porque ele não é muito explorado, mas é bem interessante, é uma alternativa bem legal, principalmente agora que não dá para ficar encontrando um cliente toda vez, né? Então, essa é uma opção extremamente interessante, beleza? Vamos agora para o lado direito aqui da tela, ver mais alguns botões do Escape, beleza? O primeiro deles aqui do lado direito é o Minimap. O Minimap é extremamente interessante, né? Você pode deixar aberto aqui, ó, você tem a planta, né? A implantação da casa, e toda a navegação do seu mouse aqui, do seu avatar, é representada por este pontinho branco aqui. Inclusive, você pode ver qual é a direção que ele está olhando e onde ele se posiciona dentro do projeto. Então eu estou navegando aqui dentro do projeto e você percebe ali no mapa, claro que eu deixei ele bem exagerado aqui, né? Onde você está dentro da casa, né? Então isso é bem legal para apresentar um projeto, né? Você consegue ver que ao mesmo momento, né, a planta, onde você está e a navegação acontecendo aqui em tempo real. Essa aqui é uma alternativa extremamente interessante para você apresentar o seu projeto em tempo real. Tudo bem? Então, para fechar e abrir aqui a letra M, vamos fechar. E agora, essa é uma das funções, eu acredito que se não foi a mais pedida para o Escape, foi uma das mais solicitadas, porque era uma função que tinha até a versão 2.6, aí na versão 2.7, 2.8, 2.9 ficou bem chata, mas agora na 3.0 voltou, que é este botãozinho aqui, o Safe Frame. Você pode deixar ele habilitado a todo momento durante a edição. Então perceba que ele faz aqui essas bordas pretas. Então, principalmente para quem trabalha com render, quem vai fazer a renderização, isso aqui é extremamente útil, porque você já vai ver qual é o formato que vai ser exportado a sua cena. Até a versão 2.9, esse Safe Frame ele ficava travado, né? Você tinha que clicar no botão para renderizar, e daí ele travava a tela, você não conseguia continuar mexendo no SketchUp. Tinha alguns macetes que a gente ensinava para o pessoal lá de redimensionar a tela, etc. Mas agora, com a volta do Safe Frame aqui, eu consigo fazer qualquer alteração aqui dentro do SketchUp, consigo continuar trabalhando e vejo aqui na tela do Escape exatamente a proporção que eu vou exportar. Então isso aqui foi um ponto assim que eu simplesmente gostei demais, assim, que o Escape escutou seus usuários e voltou com este ponto. Foi muito legal. Vamos em frente, que agora a gente tem algumas funções aqui que a gente precisa desabilitar a vista sincronizada, que são as funções de perspectiva, two-point perspective e ortográfica da câmera do Escape. Antigamente, até a versão 2.9, esses ícones eles ficavam aqui colocados diretamente na tela do Escape. Agora eles viraram botões, eles viraram funções aqui da tela do Escape. Então você pode mudar aqui de perspectiva para 2 pontos de fuga ou do modo ortográfico. Vamos colocar aqui, uma vista topo.
que daí a gente pode mudar ali para o ortográfico para você entender o que acontece, né? Olha só, você tem uma vista aqui, deixa eu aproximar, paralela, né? Então você pode criar implantações, extrair plantas, cortes de maneira paralela, ativando essa função aqui do ortográfico, beleza? Extremamente útil para quem trabalha com projetos de arquitetura, para quem faz concursos, para projetos de faculdade, é bem legal. Você pode tirar informações visuais aqui diretamente da tela do Escape, seja uma planta, seja um corte, diretamente, simplesmente mudando esta função aqui, beleza? Então, isso aqui já tinha, né, nas outras versões, eles simplesmente mudaram ali para o botão, transformaram em um botão, né? Aqui do lado você tem a função Fly Mode e Walk Mode, né? O Walk Mode, você habilita aqui o modo de colisão, né? Então, por exemplo, eu posso subir essa escada, né? Como se fosse uma pessoa. E no modo, daí eu não vou atravessar paredes, né? Eu vou bater nas coisas. E o modo Fly Mode, eu voo, né? Eu atravesso aqui as coisas, as paredes, os obstáculos, sem enroscar em nada, né? Então, duas funções. O próximo botão aqui é o de realidade virtual. Se você tem um óculos de realidade virtual que esteja conectado ao computador, não é o que vai no celular. É diferente do que quando você faz uma imagem panorâmica, que você abre o link no seu celular. Esse aqui, esse VR aqui, é quando você conecta um óculos no seu computador, um óculos Rift, entre outros modelos, e aí você habilita essa função que ele vai exportar a visualização para o seu óculos de realidade virtual, tudo bem? Vamos em frente então. Aqui agora o botão de Visual Settings é esse aqui, e os presets, as pré-definições, muita gente que começou a utilizar o Escape 3.0 semana passada não estava encontrando, mas elas ficam aqui, ó, neste botãozinho do lado esquerdo. Se você clicar aqui, ó, você pode carregar todas as pré-definições que você já tem, inclusive carregar outras pelo botão importar e criar pré-definições, seja para aqui o arquivo ou para exportar. A partir do momento que você cria um preset, ele fica salvo dentro do arquivo, mas se você quiser salvar para outros arquivos, você escolhe a pré-definição que você fez, clica com o botão direito e clica em Save as File. Ele vai salvar um arquivo e você pode pegar esse arquivo, esse preset, e aplicar em um outro projeto para você copiar as configurações, né? Às vezes fica mais fácil, você já fez uma configuração externa ou interna bem legal aqui, você salva ela e usa em outro arquivo, então isso é bem interessante. E um outro detalhe aqui bem importante que mudou também dentro aqui do Visual Settings, onde você coloca o HDRI, onde você faz as informações, onde você edita as informações de céu. Antigamente eles ficavam aqui dentro da aba Atmosphere, ficava aqui para baixo, mas agora ele tem uma aba exclusiva. Então se você estiver aí procurando onde está a função para colocar o HDRI, para mudar o céu, não fica mais dentro do Atmosphere, fica nesta aba aqui chamada Sky. Ou se você estiver utilizando o português, né, aqui você vai encontrar o céu. Então o arquivo, white ground, etc, você pode carregar um HDRI aqui através do Skybox. Então todas as funções você vai encontrar aqui nesta aba Sky. No restante continua a mesma coisa, você pode continuar editando aqui, né? Um detalhezinho bem pequeno aqui, mas nessas minúcias que você ganha velocidade, que antigamente no Escape você tinha que clicar com o botão direito e resetar, caso você quisesse resetar algum dos números aqui. Agora eles mudaram para essa setinha de retorno aqui, então, não gostei da configuração que eu fiz aqui, qualquer configuração que seja, né? Você clica ali nessa setinha e ele já volta para a configuração original, isso é bem interessante. Aqui no Output continua a mesma coisa também, inclusive que perguntam bastante pra gente, como é que faz uma imagem quadrada ou retrato? Você vem aqui no Custom e digita o tamanho, isso aqui é bem legal para você fazer imagens de diferentes proporções, né? Beleza? Vamos em frente aqui. Agora, aqui no Renderer Window Settings, você vai encontrar informações sobre essa parte que é toda customizável do Escape, né? Você pode trocar essa tela, a tela de carregamento, você pode colocar
um título ali nessa barra superior, você pode mudar o ícone. Isso aqui é interessante para quando você vai fazer uma apresentação extremamente exclusiva, daí você faz um render, coloca aqui na capa do Inkscape, você coloca o ícone do seu escritório que dá para carregar, você coloca o título, o projeto do seu cliente. Então são detalhes que você vai personalizando aqui dentro do seu Inkscape, que dão ainda mais características ligadas ao seu escritório, ligadas a você, ao seu cliente. Então é bem interessante, explore essas características aqui. Outros detalhes aqui sobre o mouse, sobre ligar o óculos VR, você ligar e desligar os sons do Inkscape e assim por diante. E por último, aqui você tem um Help. Se você clicar aqui na letra H, você vai encontrar todas as informações aqui, todos os atalhos, todos os movimentos do Inkscape com o mouse, com o teclado. Então isso ficou bem interessante, porque antigamente você tinha que procurar um pouco mais, ficava aqui embaixo, era um pouquinho mais chato de você encontrar. Se você esquecesse, por exemplo, como mudar o horário do sol, se você está utilizando o Inkscape, o sol nativo do Inkscape, como você navega, como você muda de Fly Mode para Walk Mode. Então bateu a dúvida, clica aqui que você vai encontrar todas essas informações, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse review da versão 3.0. Talvez o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é que são tantos detalhes e eu queria contar tudo para vocês que não tem problema, acho que vocês me perdoam. Se você tem alguma dúvida sobre o Inkscape, deixa aqui nos comentários. Alguma sugestão também de vídeo sobre SketchUp, sobre Inkscape. Se você quer se aprimorar e quer aprender como que eu faço todas as configurações aqui, porque existem muitos macetes que levam você do nível básico para um nível avançado dentro do Inkscape, aqui na descrição você também vai encontrar um link onde você vai ver informações sobre próximas turmas do curso, sobre os nossos e-books que são gratuitos, você vai encontrar aqui também. E nosso Instagram, segue lá também o @rendereficaz, que você vai estar por dentro de tudo que nós estamos fazendo. E pessoal, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Nos vemos no próximo, não esqueça de se inscrever e até mais. Valeu!